No Devocional Florescer de hoje, eu quero falar sobre um Jesus que restaura a nossa visão. Restaura a nossa visão para que nós possamos florescer. Amadas, ao longo dos anos, nós vamos descobrindo que não existe processo de florescimento, não existe processo de maturidade, não existe conquistas que não seja através da palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Jesus, a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, as histórias, os personagens, aquilo que Jesus faz e está na Bíblia, e nós também devemos querer para as nossas vidas, ou seja, o que está na Bíblia, eu quero para a minha vida, tudo isso vai nos florescendo, porque cada vez que você lê algo da palavra do Senhor, linda e maravilhosa, e você crê naquilo, é como se Deus soprasse nas suas narinas um novo fôlego de vida, uma novidade de vida. Ele injeta dentro de cada uma de nós um bom ânimo. É por isso que eu digo que não existe processo de florescimento, não existe processos de aguentar firme o trajeto para alcançar as nossas promessas se não for através da palavra do Senhor Jesus. E eu digo isso não somente porque nos dias felizes o Senhor veio e colocou uma palavrinha linda e maravilhosa no meu coração. Eu digo isso porque nos piores dias da minha vida, nos dias de loucura, nos dias de grito de dor, nos dias que eu questionei onde está Deus, onde estava o Senhor na minha história, se não fosse a palavra de Jesus, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse a palavra do Senhor, eu já teria desistido. E era por ler a palavra do Senhor que aquilo ia me movendo. Era como eu disse para vocês, o fôlego de vida, a novidade de vida. Entrava nos meus olhos, nos meus ouvidos, nas minhas narinas e ia até o meu coração. E eu aceitava viver aquele processo. Por mais difícil que estava o dia, porque talvez o dia não mudava. Talvez a circunstância não desaparecia, a impossibilidade das circunstâncias não desaparecia de um dia para o outro. Talvez eu continuasse chorando no outro dia também, mas a palavra do Senhor me dava mais sustentabilidade para entender que Ele é Deus, por mais que eu não fosse nada, nada com coisa nenhuma. Ele era o Senhor Todo-Poderoso. E a palavra ia movendo em mim fé, a crer que aquele Deus que estava ali escrito nas histórias da Bíblia é o mesmo Deus que também está na minha história. E eu desenvolvi isso. Às vezes eu orava e falava com o Senhor, Deus, se está na Bíblia, eu quero para minha vida. Se está aqui essa história e a minha vida parece semelhante a essa história que eu estou lendo, eu quero para minha vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma palavra que me floresceu em um momento que eu não via o Senhor agir na minha vida. Eu não me via competente o suficiente para alcançar as promessas que o Senhor tinha me dito. E eu acho que isso não acontece só comigo. Sabe quando você tem um sonho muito grande dentro do seu coração, mas quando você olha para a sua realidade não remete o seu sonho? Sabe quando você tem uma linda promessa ministerial da parte do Senhor, Ele tem falado com você desde a sua infância, adolescência, ou Ele usou muitas pessoas nos últimos tempos para falar com você sobre uma promessa ministerial, sobre aquilo que Ele criou você para ser dentro do seu ministério. Mas quando você olha humanamente para as pessoas que estão ao seu redor, você tem convicções de que aquelas pessoas não têm essa mesma revelação que o Senhor Jesus te deu. Que essas pessoas, por mais que sejam grandes homens ou mulheres de Deus, eles não veem em você aquilo que Deus te prometeu. Eles não conseguem ver em você a potência dos seus dons, dos seus talentos, do seu dom, do seu chamado. E às vezes você começa a desistir do seu propósito, começa a desistir do seu ministério, porque você acha que humanamente, visualizando a situação que você está, as pessoas que você está conectada, você não consegue ser aquilo que Jesus te disse. Às vezes você tem uma linda promessa financeira, de alcançar muitas coisas, uma linda promessa de ser uma grande empreendedora, de conquistar e avançar no mundo do empreendedorismo, mas a situação financeira que você existe, de pura miséria, de pura escassez, de muitas dívidas, de muita dificuldade, onde você não tem uma mísera semente para plantar o sonho que Deus colocou no seu coração, você humanamente vendo essa situação pensa que isso vai ser impossível. E desiste do seu sonho. E desiste de planejar o seu empreendimento, de planejar o seu estudo, de planejar a sua profissão. Às vezes nem necessariamente de empreender, mas de alcançar um cargo melhor no seu emprego, de mudar de emprego, de ir para uma outra empresa que vai te proporcionar crescimento profissional. E por conta dessa situação financeira que está a sua vida, esse desespero, você acredita humanamente, visualizando a sua vida, que é impossível você romper nessa área. Às vezes é na área sentimental, você já entregou para o Senhor Jesus inúmeras cartinhas de amor, Senhor, descrevendo, né, o seu amado, descrevendo aquela pessoa que você gerou em oração, entregou para Jesus o sonho de amar e de ser amada, mas quando olha para a sua vida, vê que você não é interessante, não se sente interessante para ninguém e não se interessa por ninguém, e quando você olha essa situação humanamente, você tem a convicção de que vai morrer assim, que vai ser a tia de todo mundo, que vai ser a amiga que sempre vai casar as outras amigas.
e nunca vai ser aquela que vai, de fato, poder proporcionar esse momento, né, gerar essa família na presença do Senhor Jesus, porque você não consegue ver com os seus olhos físicos o Senhor fazendo algo na sua vida. Às vezes eu converso muito com algumas moças, com algumas amigas também, e elas falam assim comigo: Ju, lá na minha igreja não tem um rapaz que me chama a atenção, então assim, eu não sei o que eu faço, porque é a minha igreja, então eu tenho que ir para outras igrejas, eu tenho que estar em alguns lugares. E começa a fluir dentro da gente, né, um pseudo desespero de querer ajudar Deus a ser Deus, da gente querer ver muitas opções, humanamente falando. Não que isso seja errado, realmente a gente tem que sair do nosso casulo, a gente tem que mostrar que nós existimos, que nós estamos ali, porque também dentro de casa ninguém vai ser encontrado, né, só se for um entregador da Shopee. Mas é muito importante a gente ter essa percepção de que não é sobre estar em uma vitrine, mas é sobre estar no lugar certo. E às vezes nós queremos ver muitas opções para a gente pensar que nós estamos no lugar certo. Então, quando você olha para a situação que está na sua casa, sua empresa, não tem ninguém lá no meu serviço que daria para mim, lá na minha igreja todos os rapazes ou são novos demais, ou são mais velhos demais, e eu não consigo me interessar por ninguém, humanamente visualizando essa cena, você consegue decretar sobre a sua vida que vai ser eternamente uma solteirona. E as nossas visões distorcidas, corrompidas, uma lente toda cheia de digitais erradas, né? Digitais que vão ali embaçando as nossas vistas, faz com que a gente desista muitas vezes dos nossos processos, faz com que a gente desista de avançar mais uma milha, de conquistar mais um passo. Eu falo conquistar mais um passo, amadas, porque chega um momento da nossa vida que andar não é fácil. Que acreditar que Deus vai te enviar para o dia seguinte não é fácil. Quantas vezes você olha para a sua vida e fala: é até hoje. Se Deus não entrar hoje na minha vida, gente, eu não sei o que vai ser de mim. Porque a gente começa a se desesperar por aquilo que a gente vê. Eu lembro que uma oração que eu fiz ao Senhor, assim, no auge do meu desespero, eu falei com o Senhor assim: Deus, eu sei que a fé é acreditar naquilo que nós não estamos humanamente vendo, mas eu, humanamente, não consigo mais avançar se eu não ver algum sinal do Senhor. E eu dizia isso em prantos, porque eu tinha chegado no ápice de uma vida de tentar fluir na presença do Senhor. Eu estava ali na igreja, eu orava, eu clamava, eu servia a casa do Senhor. Na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certo. Então, eu queria ver Deus na minha vida, eu queria ver o Senhor agindo na minha vida, e eu não conseguia ver. E a sensação que eu tive é que nada que eu fazia e nada que eu era para o Senhor, para a minha vida cristã, valia a pena. E aquele dia eu quis existir. Aquele dia eu quis que Deus, assim, Ele me fizesse entender que Ele não agia, que Ele não queria trabalhar ao meu favor. E era essa a minha oração: Deus, me mostra que o Senhor não quer que eu crie expectativas no Senhor. Me mostra que o Senhor desistiu de mim para que eu possa tomar um outro rumo. Embora eu saiba que sem o Senhor eu não vou conseguir fazer nada, mas que eu não fique aqui morrendo nessa expectativa. Gente, foi a oração mais, assim, desesperadora da minha vida, porque eu queria que Deus falasse comigo que Ele não estava comigo. E eu queria, assim, se eu pudesse segurar o Senhor, eu falava: Jesus, me diz por que o Senhor não quer estar comigo? Me faz entender, porque eu tinha muita convicção, olhando para a minha vida, olhando para mim, que não havia solução em Cristo. E o pior de tudo, que deixava meu coração mais frio, era que eu comecei a desenvolver pensamentos de que Deus não queria me abençoar, que Deus não queria me ver feliz, que Deus não queria me ver realizada, que Deus tinha desistido das promessas que Ele tinha feito na minha vida, que Ele era apático a toda aquela minha situação, que Ele tinha se virado, né, virou de costas pro meu clamor, que não adiantava orar, que não adiantava chorar, que não adiantava clamar, porque eu orava, e eu não via o Senhor agindo na minha história. E isso é desesperador. E é por isso que a palavra do Senhor veio para o meu coração, veio para os meus olhos físicos e despertou os meus olhos espirituais. E foi nessa palavra que eu me agarrei a esse momento. Foi nesse dia que eu chorei, que eu me derramei no chão do meu quarto, que eu fiz uma poça de água, de lágrimas, que manchou até o chão, ao ponto de perguntar para Deus: por que o Senhor desistiu de mim? Porque eu não te vejo na minha história, eu não te vejo em boas notícias, eu não te vejo em novidades de vida, eu não te vejo no meu ministério. Eu estava sem igreja, porque tinha acontecido um escândalo na minha igreja, na igreja pela qual eu estava, e eu saí daquela igreja por conta desse escândalo. A igreja não tinha sido bíblica, e eu falava com o Senhor: Deus, o Senhor me fez inúmeras promessas, e hoje nem igreja eu não tenho um lugar para poder ser casa, para poder construir um novo legado. Eu estava vivendo uma situação financeira, assim, caótica, eu estava super endividada, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Às vezes, quando caía algum dinheiro na conta, eu tinha que decidir qual conta eu pagava, qual boleto eu pagava. Eu tinha uma promessa de curso de faculdade e eu não conseguia arcar com
com o curso de faculdade que eu tinha, fora o curso do meu sonho, que era psicologia, era caríssimo, e eu não conseguia nem chegar perto da mensalidade. A mensalidade de psicologia não era nem o que eu ganhava no mês. Eu falava, Jesus, como que eu vou conquistar esse sonho? Gente, humanamente, visualizando a minha vida, tudo tinha se tornado impossível. Desde o ministério, que eu não tinha nem igreja, desde o sonho da faculdade, que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Na época eu fazia uma faculdade a longa distância, que era mais em conta, e mesmo essa faculdade mais em conta, eu não conseguia pagar ela, eu sempre pagava uma mensalidade com 2 meses de atrasado, ou seja, era março e eu tava pagando a matrícula de janeiro. Eu estava toda, com uma vida toda bagunçada, toda atrapalhada. E aquilo fazia com que eu andasse, sabe? Eu continuava vivendo minha vida, crendo nas promessas do Senhor, crendo que o Senhor faria alguma coisa muito louca na minha história, mas começou a chegar um tempo que a falta de visualizar a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, a falta de ver, né, Deus ali realmente movendo tudo ao meu favor, começou a me desanimar. E muitas vezes quando eu ia orar, eu falava, pra que eu vou orar? Pra que eu vou orar? Se eu tô orando tanto tempo pelas mesmas coisas, e Deus não me ouviu lá no mês passado, no mês repassado, quem me garante que Deus vai me ouvir hoje? Por que eu tô orando? E aquilo começou a tirar o meu fôlego de vida. Eu comecei a andar assim, sabe, empurrada, rastejando, fui caindo. E essa oração que eu fiz, ela foi essa oração de desespero, foi essa oração de pedido de socorro. Jesus, se o Senhor não vier, eu não sei o que vai ser de mim. Eu não consigo ver as tuas poderosas mãos, eu não consigo ver a sua presença. Eu consigo ter no máximo alguns picos oscilantes de satisfação que Jesus está aqui, mas logo depois passa, porque o que adianta, Senhor, eu sentir a sua presença no culto, em meio ao louvor, mas quando eu chegar na realidade da minha vida, quando eu fechar a porta do meu quarto, eu dou de cara com todas as impossibilidades que eu sou. Eu tinha promessas para empreender e eu tinha me tornado, gente, uma empreendedora completamente limitada. Eu não conseguia acreditar na minha empresa, não conseguia acreditar nos meus sonhos. Eu estudava para poder fazer estratégias, para poder vender, e não importava quantas coisas incríveis, criativas eu fazia, nada dava certo. Só para vocês terem uma noção, tudo que eu fazia para poder divulgar a minha marca, divulgar a minha loja, nada dava certo. Aí uma pessoa ia lá e copiava a minha ideia e fazia a ideia que eu tive, e com ela dava certo, e comigo não. Eu cheguei num ápice de um desespero, de um questionamento tão grande. Eu perguntava, Deus, cadê o Senhor na minha vida? Porque eu não consigo te ver. E humanamente, igual eu falava com o Senhor, eu sei que a fé é crer naquilo que nós humanamente não estamos vendo, mas eu sou humana, fraca, pecadora, frágil. Eu preciso ver alguma coisa do Senhor na minha vida. E a sensação que eu tive naquele dia, e eu já estava tendo essa sensação há alguns dias, era que eu estava cega. Eu não conseguia ver beleza na vida. A minha vida era como se fosse uma vida desbotada. Você tem até vida, você já projetou o seu futuro, você tinha grandes expectativas, então sua vida estava assim, colorida com fortes cores pigmentadas. Mas a falta de visão que Jesus estava na minha história começou a deixá-la desbotada. O rosa, que é a minha cor preferida, não era mais aquele rosa pink, já estava um rosa usado, desgastado. Um rosa que perde a essência, um rosa que você sabe que já é um rosa ultrapassado, não é nem um rosa clarinho, não, é um rosa desbotado. E algumas áreas da minha vida já estavam cinzas, porque eu já tinha desistido de alcançar grandes coisas naquela área, como a área sentimental. Às vezes eu falava assim, Deus, eu orava desse jeito, Deus, já que eu nunca vou conquistar aquilo que eu anseio conquistar, tira do meu coração, me faça ser um galho seco, mas arranca esse galho seco, arranca essa expectativa, essa espera, esse sonho de menina do meu coração, porque já que o Senhor não quer, eu também não quero ficar criando altas expectativas. E naquele momento, amadas, de dor, de desespero, o Senhor me apresentou essa palavra que eu quero ler para vocês. E mostrar e ler, além de ler com vocês sobre esse versículo, essa história, na verdade, que está em Marcos 8, eu quero que a gente pense e converse um pouquinho sobre essa realidade do que está escrito na palavra do Senhor. E como eu disse, se está na Bíblia, eu quero para minha vida. E o que o Senhor falou comigo naquele dia de dor, onde eu não via humanamente Jesus dentro da minha vida, na minha vida, foi sobre a cura de um cego em Betsaida. E eu vou ler para vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo esse versículo, esse capítulo, na verdade, essa história, para que vocês possam acompanhar. Porque existe algo maravilhoso quando a gente lê. Além de ler, ouvir. Além de ouvir, ler. Então, leiam, para que o Senhor ministre no coração de vocês. Às vezes vocês estão sem a Bíblia, mas eu vou deixar aqui na descrição. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 ao 26, o seguinte. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele, o Senhor Jesus, tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado.
Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus o perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou e disse: Vejo pessoas, elas são como árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi-lhe restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Está em Marcos 8, no versículo 22 ao 26, a história do cego de Betsaida. E como eu estava dizendo para vocês, a minha oração, e talvez também seja a sua oração, era sobre aquilo que eu não via. Eu estava cega. Na verdade, eu acreditava na visão que eu enxergava. E era uma visão distorcida, era uma visão com uma lente totalmente embaçada. Era como se a minha vida inteira você tem uma lente de óculos. E a vida inteira, os nãos, as rejeições, as dificuldades, os nossos erros, eles vão dando digitais na nossa lente. E aí chega um momento que com tantas coisas erradas que foram dando na nossa vida, com uma lente tão embaçada, você não consegue ter uma visão real, uma percepção real do seu hoje. Por mais que você está ali rompendo com o Senhor, crendo nas promessas do Senhor, existe um momento específico que as nossas lentes precisam passar pelo padrão purificação de Jesus. Vamos fazer bem simbolicamente isso. Por que essa lente ela vai sendo ali contaminada? Primeira coisa, amados, a gente já nasceu pecador. Então, se nós nascemos pecadores, algumas coisas em nós, como seres humanos, já não são plano original do Senhor. Realmente, a gente vem com alguns defeitos de fábrica. E a nossa visão sobre Deus e sobre os propósitos do Senhor vem contaminado assim desde o primeiro momento. Às vezes você nem saiu da igreja. Nossa, mas eu não consigo entender porque eu nunca me desviei, eu cresci na igreja, tô aqui na igreja desde quando eu nasci. Por que eu não consigo ter uma visão plana das coisas do Senhor, sendo que eu nunca experimentar o pecado? Não que a gente é pecador até dentro da igreja, né? Mas assim, você talvez pense, eu nunca tive um testemunho de ir lá, beber, usar drogas, fazer isso acontecer, sempre fui íntegra na minha conduta e etc, etc, etc. Por que eu tenho essa visão distorcida? Primeira explicação é muito óbvia, porque humanamente, sendo filhos ali da ira, né, do pecado, porque nós nascemos, fomos gerados nesse pecado, não porque o ato sexual é um pecado, mas porque nós temos essa marquinha de Adão e Eva dentro da gente, é como se fosse uma folha em branco, Adão e Eva, né? Só que aí eles pecaram, tiveram uma bolinha escura no coração deles. E nós somos os seus xerox. Então, eles são a matriz e nós os seus xerox. Então, tudo aquilo que foi contaminado, corrompido através do pecado de Adão e Eva, nós temos essas consequências. E nós temos uma visão totalmente limitada do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus, porque eles foram expulsos da plenitude do jardim. Por conta disso, os nossos olhos sempre serão distorcidos. Até que o Senhor Jesus venha, nós sempre teremos uma visão limitada sobre quem é Jesus, sobre quem somos nós e sobre qual é a vida plena, né, de prosperidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não me refiro somente a dinheiro. Então, essa é a primeira explicação. Nós temos uma visão humana muito limitada, contaminada e uma lente mega embaçada, por conta do pecado que habita em nós. Um dos segundos motivos, como eu disse, é por conta das nossas escolhas. A cada vez que nós fazemos alguma coisa sem o consentimento do Senhor e aquilo dá errado, a cada vez que nós temos uma alta expectativa de um relacionamento, de uma profissão, de um futuro, de uma mudança, de uma conquista, e aquilo não é parte do plano do Senhor, e a gente acaba que mais pra frente a gente quebra a cara, a nossa lente está recebendo as digitais das consequências que o mundo coloca em nós. Então chega uma hora que por mais que você está ali fervoroso na presença do Senhor, a sua lente que não foi purificada, porque a gente ora por inúmeras coisas, mas raramente a gente ora para que o Senhor restaure a nossa visão, para que Ele tire a escama dos nossos olhos. E aí a gente chega em um ápice da nossa vida que realmente, com tantas bagagens pesadas das nossas escolhas, a gente chega nesse momento e fala: Deus, eu não consigo enxergar a vida que o Senhor tem pra mim, eu não consigo enxergar a perspectiva, eu não consigo enxergar portas abertas, eu não consigo enxergar placas no meio do caminho, eu não consigo enxergar direcionamentos, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, porque você não consegue humanamente visualizar qual é o caminho que você tem que seguir, porque a sua lente, a minha lente, estão completamente embaçadas, frutos daquilo que nós estamos vivendo ao longo do caminho, sem o direcionamento do Senhor, frutos das nossas próprias atitudes que tiveram consequências. Às vezes você, vamos supor assim, vou dar uma mínima história, um mínimo exemplo. Às vezes você mudou de cidade para viver um grande relacionamento. Daí você voltou, deu errado o relacionamento, daí você voltou para essa cidade. Ou seja, você não está mais no lugar aonde você estava sendo, tendo a sua visão embaçada. Você voltou, poxa, já resolvi aquele problema, já deixei pra trás, já recomecei, mas você traz as sequelas daquilo tudo. Você traz os traumas de tentar mudar de novo. Agora você não quer mudar, você tem medo de arriscar grandes passos. Às vezes você deu um passo no seu emprego, você saiu de algo que era confortável, foi para uma empresa maior, ali não deu
muita boa coisa, você já voltou para outros lugares, já saiu daquela empresa, e aí você hoje tem medo de dar novos passos empresariais, profissionais, porque um dia você teve a sua lente embaçada e hoje você consegue enxergar toda a sua perspectiva de vida baseado no quê? Na lente embaçada. Então, N motivos, né? Mas esses dois motivos eu queria dizer sobre o porquê que as nossas lentes estão embaçadas. Primeiro, por conta do pecado. Nós já temos, né, alguns defeitinhos de fábrica. E o segundo motivo é porque muitas coisas que nós fomos vivendo, hoje nós não enxergamos mais a vida com tamanha inocência. Porque aquilo que nós fomos vivendo ao longo do caminho foi embaçando as nossas vistas. Você não consegue. Gente, é a mesma coisa do primeiro amor. Quando você tem o primeiro amor no coração, você ama, como amor de novela. O segundo amor já não é mais como o primeiro. Porque quando a gente decepciona com o primeiro amor, você vai ponderando as suas entregas. E às vezes a gente coleciona tantos amores ruins, tantos amores errados, você foi tendo tantas digitais na sua vida sentimental que hoje você já não olha mais o amor com os olhos de antigamente. Porque nossos olhos estão completamente embaçados. E isso vai nos impedindo de florescer em todas as áreas das nossas vidas. É por isso que muitas de nós queremos amar, queremos ser amadas, mas a gente não consegue mais se entregar. Porque a gente está vendo a vida sentimental, no relacionamento, com a visão distorcida, com uma visão contaminada. Eu falo isso por mim. Quantas vezes eu tive relacionamentos que eu não fui muito amada, no sentido de respeitada, no sentido de ser muito valorizada, de não ter sido, de não ter vivido relacionamentos românticos, sabe? Do jeito que nosso coração deseja. E às vezes quando eu via um rapaz sendo romântico com outra mulher, eu ficava assim, falso, farsa, fake, porque eu enxergava o relacionamento com a ótica que eu tinha vivido. E eu não conseguia imaginar que haviam homens românticos. Para mim, eles estavam sendo falsos, entende? E ali, eu nem tinha percepção de que isso era uma lente embaçada. Para mim, era a minha mente, a minha opinião, minha opinião, minha opinião. Só que toda a opinião que a gente tem, que muitas vezes não coincide com o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas, e impede a gente de alcançar os propósitos do Senhor, são opiniões formadas a partir de uma visão que a gente tem sobre a vida. Uma visão que a gente tem porque nós permitimos a nossa vida nos dar uma digital usada no meio da nossa lente. Ju, então o que a gente precisa fazer quando eu começo a entender que talvez eu estou vendo a minha vida com uma lente embaçada? A palavra do Senhor vai nos florescer. Gente, essa história do cego de Betsaida, eu já tinha lido várias vezes, mas nesse dia o Senhor falou comigo sobre algo extremamente diferente. Ai, peraí que eu vou pegar a Bíblia de novo, pra gente acompanhar. Olha pra você ver. O cego, ele não conseguia enxergar e ele precisou de ajuda para chegar até Jesus. A primeira coisa que nós precisamos. Você só tem noção de que está com a visão embaçada quando alguém te diz que você está com a visão embaçada. Quando alguém vai olhar para você e falar assim, olha fulana, olha amiga, olha liderada, olha filha. O próprio Senhor Jesus ou seus pais carnais falando, filha, essa visão que você está vendo não é a visão original. Esse problema que você está vivendo, ele pode ser visto de uma outra ótica. Então vem cá da ótica que eu tô vendo, quando alguém nos ajuda. Isso é o primeiro passo, amadas, porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém é uma ilha para ser produtivo sozinho. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história, nós precisamos de ajuda. E a ajuda que nós precisamos não são de pessoas que estão no mesmo nível de fracasso que a gente. Nós não precisamos de pessoas que não compartilham com a mesma fé que a gente. Você não precisa de amigas tóxicas. Você não precisa de uma liderança que não confia em você. Isso não é uma apologia para a gente sair sendo rebeldes com as lideranças, mas isso quer dizer que você precisa estar em contato com pessoas que vão te pegar pelas mãos e te mostrar que a visão que você está tendo sobre um todo está distorcida. Caso contrário, nós vamos viver para sempre enxergando a vida, achando que o que você vê é o real, sendo que não é. É uma lente embaçada. Isso, amadas, nos mostra que nós precisamos nos conectar com pessoas maduras. Nós precisamos nos conectar com pessoas que estão movidas pelo Espírito Santo e que a fé delas vai mover a nossa fé. E a nossa fé vai mover a fé de outras pessoas, porque o reino de Deus é feito de amigos. O reino de Deus é feito de pessoas, uma encorajando a outra. A igreja tem esse papel, mas muitas vezes dentro da igreja não são todas as pessoas que cumprem esse papel. Então não é uma apologia para você sair da igreja, mas é para você orar para que o Senhor te apresente amigos de igreja que vão ser essas pessoas que vão te buscar, que vão te pegar pelas mãos e te levar para Jesus, que vai te levar para você ter uma ótica saudável sobre a vida. Eu falo isso porque muitas vezes quando nós estamos em processos de tristeza, de desespero, a primeira coisa que a gente faz é recuar, é trancar a porta do nosso quarto e morrer ali dentro de choro e de depressão. Quando na verdade o convite da palavra do Senhor Jesus que nos floresce é: se conecte com pessoas que vão te pegar pelas mãos e te mostrar um mundo diferente, te mostrar uma visão mais saudável. Quantas vezes você foi contar uma história pra alguém e a pessoa virou pra você e falou assim, amigos sinceros, falou, fulana, eu acho que não é bem isso que você tá falando, não.
Olha, se você vê de uma outra perspectiva, vai lá, faz de novo, tenta de novo. Aquela pessoa te encorajou. Gente, pessoas que Deus nos apresenta e que nos apresenta a essas pessoas, porque Deus nos dá pessoas e nos dá a pessoas, são pessoas que muitas vezes vão ser usadas pelo Senhor para nos posicionar diante dele, falar assim, olha, te pegar pelas mãos e agora você fica aí diante de Jesus, para que você possa lembrar que você tem um Deus que tem uma visão saudável sobre a sua vida. Então, não recue, não fique miseravelmente sozinho nos seus processos. Tenha pessoas com você. A segunda coisa que nós podemos aprender nessa palavra está aqui no versículo 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Levou para fora do povoado. Amadas, tem ambientes que não permitem com que os nossos olhos sejam restaurados, que não permitem com que os nossos olhos sejam curados. Que ambientes são esses? Ambientes tóxicos, ambientes de pessoas que estão o tempo todo te menosprezando, te deixando abaixo de zero, abaixo de um chinelo. Ambientes esses, amadas, que já não é mais o lugar que o Senhor quer para você. Eu vou te dizer algo que eu ouvi uma vez e que foi libertação para minha vida. A vida que o Senhor tem para você não deve explicações para o lugar onde Ele quer te tirar. Na palavra aqui que nós lemos, o Senhor pegou, tomou o cego pelas mãos, ou seja, Ele literalmente tirou ele de um lugar e levou ele para fora do povoado. O povoado significa o lugar onde tem... É o lugar que muitas vezes nós estamos ali em sociedade, convivendo com as pessoas. Às vezes é no seu emprego, às vezes é na sala da sua casa. E Deus vai precisar te tirar da sala para o seu quarto. Em momentos de confusão, de discórdia, em momentos que alguém está ali te menosprezando, você vai para outro cômodo da sua casa. Deus está te tirando desse cômodo. Quantas vezes na faculdade eu estava passando por momentos ali de tristeza e eu saía da sala de aula para ir no banheiro ter orações com o Senhor quando eu tinha depressão, quando eu queria me suicidar. Eu ia pro banheiro, não fazia nada no banheiro, ficava sentada ali no banheiro, num vaso de calça jeans e tudo mais, sem fazer nada, somente orando, porque era o lugar que Deus me tirava da sala de aula para ir pro banheiro orar. Eram os momentos que eu tinha de encontro com o Senhor Jesus. O Senhor nos tira de lugares onde nós não conseguimos ter momento de secreto com Ele. E eu não digo somente de lugares físicos, não, eu digo de situações. Às vezes, no momento que a gente tem que orar ao Senhor, buscar o secreto no Senhor Jesus, nós estamos passando a nossa mão na telinha do celular. E ali a gente fica horas perdendo um tempo que poderíamos estar no secreto com o Senhor. E às vezes o Senhor vai chacoalhar a gente e falar, menina, eu quero te tirar do povoado, eu quero te tirar desse lugar tóxico, eu quero te tirar dessa situação tóxica, eu quero te levar para um lugar onde vai ser só você e eu. Então, nós precisamos estar atentas a que lugar que Deus quer nos tirar, a que lugar Jesus quer nos levar, para que nós possamos sair desse povoado, sair dessa situação que faz com que os nossos olhos não sejam purificados. E, pelo contrário, muitas vezes, esses lugares vai fazer com que a gente continue tendo digitais errôneas na nossa história. Depois, nós podemos entender que o Senhor tomou ele pelas mãos, levou para fora do povoado e depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, perguntou, você está vendo alguma coisa? Amadas, a metodologia do céu é diferente da nossa metodologia. Para aquele homem era apenas um cuspe de Jesus, mas para o Senhor Jesus era um colírio do céu. Prestem bem atenção. Essa cura do cego de Betsaida fala de duas etapas. E às vezes a gente pode se perguntar, porque existem na Bíblia outras histórias de restauração imediatas de cegos, onde o Senhor cuspiu, colocou o barro, colocou nos olhinhos do cego e ele conseguiu enxergar. Mas nessa história do cego de Betsaida, a gente vê uma cura que aconteceu em duas etapas. Porque quando o Senhor tocou pela primeira vez, quando o Senhor cuspiu pela primeira vez nos olhos do cego, na mão e depois passou nos olhos do cego, o Senhor perguntou, você consegue ver alguma coisa? E ele fala, eu vejo, mas eu vejo pessoas como árvores. Ou seja, ele via como sombras. Ele não via com visão nítida, com uma lente totalmente restaurada. E como eu falei, existem outras histórias bíblicas que as curas de cegos foram imediatas. E aí a gente faz uma dúvida, uma interrogação, perguntando para o próprio Senhor, então quer dizer que nessa história o poder do Senhor falhou? Nessa história Jesus curou pela metade? Nessa história o que aconteceu para que não fosse visto de imediato a cura daquele cego? Por que ele viu apenas sombras? Essa história, amadas, que fala sobre essa cura em duas etapas, em duas fases, fala sobre, remete, aponta um Jesus que que opera curas através de processos. Nem todas as curas serão imediatas, como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na barra do Senhor e na hora o sangue foi estancado.
Existem processos nas nossas vidas que é na proporção que a gente convive no secreto com Jesus que as nossas curas vão acontecer. E nessa história do cego de Betsaida fala exatamente sobre esse Deus, que não é que ele errou, não é que o poder dele foi inferior de uma vez para outra, mas foi uma cura em etapas, uma cura em fases. E muitas vezes o Senhor já começou a nos curar. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, a dimensão que você tem hoje do seu propósito de vida é muito mais ampla do que você tinha alguns anos atrás. Só que ainda não é uma visão completa. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, por mais inseguranças que você tem em relação a quem você é, ao que você tem de valor dentro de você, quando você olha para trás, você já tem dimensão que Deus já começou uma boa obra de identidade na sua vida que é digna de ser louvável, mas ainda não é completa. Ou seja, muitas vezes nós estamos enxergando nós mesmas e a nossa vida como árvores, ou seja, através de sombras. Eu comecei o processo, mas eu ainda não concluí o processo. Ah, porque Deus não tem poder? Porque Deus nos chama para uma vida de cura em processos, em etapas. Isso é muito incrível, amadas, por quê? Quando eu comecei o meu processo, né, de perguntar ao Senhor qual era o meu propósito de vida, quando Deus começou a revelar o meu propósito de vida, eu achei que aquela mínima revelaçãozinha que ele já tinha me dito era a visão completa. E aí eu já queria pular etapas, eu já queria de 1 ano para 5 anos para frente. Quando, na verdade, o Senhor tinha o quê? Processos na minha vida. Processos de maturidade, processos de autoridade, processos para chegar naquele lugar com o coração que Deus tinha para mim. E aí eu não, quando eu recebi uma promessa, esse que Deus manda te dizer que você vai conquistar tal coisa, é pra amanhã, vou ficar esperando, ok, se eu já sei onde que Deus vai me levar. Só que no meio do caminho, muitas coisas começaram a se tornar praticamente impossíveis. E na impossibilidade das coisas foi onde meu caráter foi sendo forjado no Senhor. Eu lembro que eu estava numa igreja que uma moça, ela era filha de pastor. E ela tinha recebido uma promessa de que ela seria pastora, como os pais dela eram, né? E essa menina, ela era um doce de menina, só que ela deixou que aquela revelação do propósito dela roubasse ela de muitos processos. Então eu lembro que ela era do mesmo grupo de louvor que eu, e uma vez o grupo de louvor ficou responsável por fazer faxina na igreja. E eu falei com ela assim, ai fulana, então vamos lavar o banheiro? Ela virou pra mim e falou assim, hã? Não. Eu só vim fiscalizar vocês. Tipo assim, brincando, né, como ela era filha dos pastores, ela estava ali como chefe e a gente como servos. E eu fui lavar o banheiro e aquilo ficou matutando na minha cabeça, porque ela tinha uma promessa que era uma promessa muito bonita, mas eu também tinha uma promessa que era uma promessa muito bonita, que não era sobre uma competição. Mas naquele momento, lavar o banheiro me faz sentir tão parte da igreja. Gente, eu aprendi a amar a igreja lavando banheiro. O amor que eu tenho pela igreja, quando eu levei uma rasteira da vida, de uma decepção com liderança, o Senhor me lembrou das vezes que eu lavava banheiro. E até hoje lavo, tá, queridas? Sem problema algum. Põe a luva e vou lavar o banheiro, sem problema algum. Então, assim, ela não quis lavar. E eu fiquei questionando aquilo, Deus, mas, né, por que ela se negou? Por que ela se achou superior? Sendo que nós todos estamos aqui como integrantes de um grupo de louvor e ninguém aqui é melhor do que ninguém. O vocalista não é melhor do que ninguém. Tava todo mundo fazendo faxina e ela se recusou. Ela não fez a faxina. E aí, há muito tempo depois, o Senhor falou comigo, filha, lembra? Lembra que naquele dia você viu que alguém que tinha uma visão mínima do propósito dela se negou a viver o processo? É alguém que muitas vezes vai até chegar nos seus lugares de conquista, mas não vai chegar com o coração humilde, com o coração tratado, com o coração maduro. Porque uma coisa, amadas, é quando o Senhor te apresenta um caminho de processo difícil de trilhar, mas quando você chega lá na frente, você entende o quão necessário era passar por aqueles processos, porque a gente vai sendo forjado no fogo, na dificuldade. Agora, pessoas que fazem uma linha reta, chegou lá, tá aqui, chegou lá, elas chegam lá, elas conquistam coisas, sonhos profissionais, sonhos estudantis, muitas coisas, mas não vivem, não tem a maturidade. E eu não falo só de ministério, não. Eu falo também de casamento. Muitas meninas que não vivem processos de maturidade na presença do Senhor, até casam. Mas na primeira briga de casal, na primeira dificuldade de casal, se você não adquire maturidade na sua vida de solteira para alcançar, para viver alguns processos a dois, quando chega no casamento, você idealiza o casamento de uma forma e não consegue viver a realidade dele. Então, muitas mulheres como nós, que estamos aqui vivendo processos de espera, você não entende, mas você já está rompendo muitas camadas no seu casamento. Você vai chegar no seu casamento muito mais madura, você vai ser alguém muito mais, assim, como que eu posso dizer? Você que vive dificuldades financeiras, quando a gente vai sendo tratada pelo Senhor, ainda na vida de solteira, ainda no momento de estarmos solteiras, quando você chegar na sua vida de casada, querida, você vai ser uma mulher, uma esposa muito mais madura do que meninas que nunca tiveram problemas financeiros. Que no primeiro momento da luta financeira, você vai falar pro seu marido, filho, então,
Eu já vivi tantas coisas financeiras que essa aqui é só mais uma. E se eu vencer as outras, nós vamos vencer nessa. E você pega seu marido e fala, nós vamos desbravar esse mundo juntos, não é separados não. Agora tem umas meninas que não conseguem viver situação financeira difícil. E na primeira vez que precisa recusar de fazer uma unha, de ir no salão, já desespera. Ai, Deus, abandonou. A gente não, a gente tá sendo aqui, ó, forjada no fogo. Por isso, amadas, que muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Nós vamos enxergando quem nós somos, os propósitos de vida que nós temos na presença do Senhor, como sombras, porque na proporção que nós vamos gerando isso na intimidade com o Senhor, Ele vai revelando o nosso propósito de vida. Porque, calma, Ele vai revelar a totalidade das promessas, mas em processos, em etapas. E a cura do cego de Betsaida, ele fala sobre isso. E aí vem a segunda etapa, né? Aqui no versículo 25, que fala assim, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Então Jesus mandou ele embora dizendo, não entre no povoado. Mandou ele embora para casa, mas não volte para o lugar aonde eu te tirei, no lugar aonde eu te coloquei. Não volte para o lugar aonde eu peguei você pelas mãos. E, amadas, essa cura que fala sobre etapas é exatamente a cura que muitas de nós estamos vivendo, para que nós possamos ter uma visão plena do nosso propósito somente no tempo certo. Muitas vezes, eu estava dizendo para vocês, eu quis desistir dos meus propósitos de vida, do chamado que o Senhor tinha feito para mim, porque parecia impossível. Mas o Senhor sempre me lembrava assim, não é possível que eu ia fazer você viver tantas coisas para você chegar no ápice da desistência. Isso aqui não é um processo para te encurralar, para você sair para fora. É para você ser espremida para dentro. É para você ir para o secreto. É como se Jesus estivesse falando com a gente assim, quando ele nos tira do povoado. É como se ele falasse com a gente assim, eu tô te chamando para intimidade. Eu tô te chamando para você ter uma vida de secreto comigo, que na vida de secreto, quando você tirar tudo aquilo que tá te atrapalhando de me ouvir ou de me ver, de me ouvir e de me ver, eu vou revelar para você os segredos do meu coração. E aí, o nosso questionamento começa a ser, não é, eu vou desistir, eu vou parar hoje mesmo. É, peraí, o que eu preciso tirar da minha vida para eu ouvir melhor o Senhor? É o celular, é as redes sociais, eu preciso de um tempo a sós com Cristo? Peraí, é alguma amizade que me puxando para trás? É um relacionamento tóxico que faz com que eu tô enxergando o romance com os olhos de tristeza, de dor, tô achando que agressão é romance, que palavras que mancham a minha reputação é romance. Peraí, calma, não é pra desistir. É pra raciocinar qual é o povoado que eu preciso sair. Eu preciso entregar minha mão pra Cristo e Ele vai me tirar do povoado. Você começa a pensar em umas coisas que antes você não pensava. Porque agora a palavra do Senhor vai começar a te apontar que existe um processo pra você viver. Que não é o processo de desistência. Que não é o processo pra você se prostrar diante do Senhor. Mas peraí. Deus tirou o cego de Betsaida do povoado. Qual que é o meu povoado? Da onde Deus quer me tirar? Peraí. Deus falou para ele não voltar. Qual é o lugar que eu tô voltando? Qual é o lugar que eu já voltei? Amadas, vou falar de novo. O lugar aonde Deus quer nos levar não deve explicações para nossa vida passada. Às vezes você não está vivendo um processo do Senhor na sua vida porque você quer justificar para Deus e o mundo, para chefe, para líder, para parente, para ex-namorado, que Deus está te tirando de um lugar. Vai em silêncio. Só vai. Só vive o seu processo. E aí, no secreto, acontece uma oração que nós precisamos orar. Ficou meio até estranho, né? Uma oração que a gente precisa orar. Mas a oração que a gente não fez ainda é: Senhor, toca nos meus olhos. Senhor, restaura a minha visão como um homem pecador que eu sou. Me restaura o plano original. Senhor, como uma pessoa que já teve muitas escolhas na vida e permitiu com que muitas digitais errôneas, de muitos romances, de muitas profissões que não eram profissões de ficar, era somente passagens. Tudo que aconteceu na minha igreja, tudo que aconteceu na minha faculdade, que me fez desistir, que me faz pensar que o Senhor não está comigo, me faz entender que essas digitais, elas são simplesmente parte de um processo e não uma pedra no meio do caminho para me bloquear, para me impedir de avançar. Aí a gente começa a fazer as orações, amadas, que nós não fizemos ainda, que são as orações que promovem dentro da gente um dom, que chama dom de lágrimas. São as orações que quando você cala a voz do mundo e você vai, nós vamos para a intimidade com o Senhor. E ali a gente começa a falar para Jesus tudo aquilo que está embaçado, toda a nossa ótica errônea sobre a vida, tudo aquilo que você viveu e que foi trazendo digitais para sua lente, que você não consegue ter uma percepção sobre o chamado saudável, que você não consegue ter uma percepção sobre o amor, sobre a vida de casal saudável. Às vezes você é casada, mas viveu tanta dificuldade que você carregou para o seu casamento as lentes do seu passado. Quando a gente vai para esse secreto com o Senhor, a gente começa a viver algo valoroso que chama chorar para Deus. Chorar aos pés do Senhor. E é comprovado pela ciência que quando a gente chora, a nossa visão é purificada, a nossa visão é limpa. Choro mesmo, gente. Quantas vezes você já chorou por qualquer motivo que seja, não somente em oração, mas depois que você lava os olhos, você fica...
tô até melhor, tô pronta para tentar de novo. A cara toda inchada, mas a visão restaurada. E é esse o poder da lágrima, é esse o poder da oração em lágrimas no secreto, quando você não deve explicação para o seu povoado antigo. A lágrima faz com que os nossos olhos sejam purificados, porque não somente escorre lágrimas dos nossos olhos, mas também do nosso coração. Lágrimas de sinceridade, lágrimas de palavras que vão sendo ali, arrancadas, lágrimas dos nossos segredos, que são tão segredos que a gente nem consegue colocar para fora, mas na intimidade, esses segredos vão saindo do nosso coração em forma de lágrimas. É um processo, amado, que começa aqui, e a lágrima que escorre aqui, ela é fruto daquilo que começa aqui dentro. De conversas que nós temos com Deus, que nós precisamos ter com Deus, mas porque é tanta gente ao nosso redor, é tanta dificuldade, é tanta coisa que a gente coloca como prioridade que impede a gente de ter essa conversa que vem de dentro para fora, de dentro da minha boca e dos meus olhos, ao ponto das lágrimas que vão sendo escorridas, fazendo essa cachoeira, essa lagoa em torno da gente, elas são as lágrimas que vão abrindo as nossas visões. É como se Jesus estivesse falando com a gente assim, filhas, vem, sai do povoado, que eu quero te levar para o lugar secreto. E é no lugar secreto que eu vou te revelar, eu vou revelar o porquê que isso deu errado, eu vou revelar para você, ao ponto de você entender que tinha que dar errado, desse erro que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu, dessa falência que aconteceu. Eu estou marcando você com autoridade para cumprir algo. Eu amo a história de Esther. Eu amo a fala que o primo dela, Mardoqueu, fala com ela. Fala, Esther, quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amadas, Esther sabia o que era o luto. Esther sabia o que era ser órfão. Quando ele fala, quem sabe, Esther, não foi por um momento como este que você viveu a vida inteira a dor do luto de perder os seus pais. Para você chegar na posição de rainha e intervir para que não haja mais morte, para que outras crianças não vivam o que você viveu, Esther. Gente, isso é lindo demais. A palavra do Senhor é linda demais. Existem orações no secreto. Eu não estou falando, amada, de uma oração, daquela oração que a gente faz todo dia. Pai nosso que estás no céu, o Senhor, eu vim aqui te entregar. Eu estou falando de uma oração onde o nosso coração é literalmente rasgado aos pés do Senhor. É você abrindo o seu coração, assim, estufando tudo aquilo que é carcaça, tudo aquilo que é maquiagem, tudo aquilo que é roupas como trapo imundos, tudo aquilo que nós achamos que estamos bem, mas não estamos bem em nada, coisa nenhuma. Aí você se abre assim diante do Senhor e fala, Deus, aqui está quem eu verdadeiramente sou. Então me enxerga como eu sou e me permite te enxergar como o Senhor é. É uma troca, amadas. É como se você fizesse do seu quarto, do seu lugar de oração, um altar. E altar é lugar de entrega, é lugar de renunciar. É lugar onde você entrega a sua lente distorcida. Jesus, eu não tinha percepção até ontem, mas a forma como eu estou me enxergando no espelho, eu estou vivendo um complexo de baixa autoestima muito maior do que eu tenho dimensão. Isso está me impedindo de amar e de ser amada. Isso está me impedindo de acreditar no meu propósito. Isso está a forma como eu me enxergo. Você vai entregar para o Senhor. Eu me enxergo feia, eu me enxergo gorda, eu me enxergo magra, eu me enxergo isso, eu me enxergo aquilo. E isso, Deus, é uma lente que o próprio Satanás... Gente, se ele consegue atacar a nossa visão de autoestima, o diabo ataca todas as áreas das nossas vidas. Às vezes o diabo ele não quer fazer que a sua vida profissional se torne ai meu Deus, como que é difícil chegar na minha empresa. Ele não, às vezes ele não vai fazer isso, às vezes. Mas se ele tocar na sua autoestima e você se enxergar feia e pequena como profissional, para ele é o suficiente. Porque se ele derruba você, não precisa dele levantar seu chefe, não. Não precisa dele tocar no seu colega de trabalho, não. Às vezes não precisa tocar no seu sócio, não. Se ele tocou na sua autoestima, ele consegue atacar você na área sentimental. Você não consegue ter relacionamento com seu marido saudável. Você não consegue ser uma mulher que espera no Senhor de forma saudável, porque você vai achar que você tá feia e ninguém quer você. Você não vai conseguir ter seu propósito, porque você acha que chamada é só pra quem tem um corpo bonito, quem anda chique e maravilhosa, e você não anda chique e maravilhosa porque você não se enxerga chique e maravilhosa. Se ele consegue tocar na nossa lente e embaçar a nossa lente com complexo de baixa autoestima, ele consegue nos desestabilizar em todas as áreas. Então nós precisamos passar constantemente por esse processo de orar pela nossa autoestima. Orar para que a nossa visão sobre nós mesmas seja restaurada diante da ótica de Cristo, para que você se enxergue como Cristo te vê, não como o diabo quer que você se enxergue. Eu falo isso com muita convicção porque desde criancinha o diabo me contou uma mentira sobre a minha beleza, sobre o meu corpo, e eu acreditei naquela mentira dele a vida inteira. E eu só descobri que era uma mentira no dia que o Senhor Jesus usou uma pessoa para me falar assim, Ju, Deus não erra. Quando ele te formou, ele não errou. E aí eu comecei a viver um processo de aceitação do meu biotipo corporal. Porque até isso eu pensava que eu era um erro. Porque eu via o meu corpo em fotos, em vídeos, em espelho, com a ótica das mentiras que o diabo tinha me contado.
E aí eu comecei a orar. Quando eu fui pro secreto, quando alguém foi usado por Cristo para falar, Deus não erra, e aí eu me despertei, nossa, eu tô achando a vida inteira que eu sou errada, que meu biotipo é errado. Aí eu comecei a ir pro secreto. E não foi na primeira oração que Jesus restaurou a minha autoestima. Foram em orações de processos. E aí eu comecei a me enxergar como árvores, como sombra. Mas ainda não era a visão da totalidade do Senhor. E por vários momentos, e até hoje, eu vou pro meu quarto e eu oro dizendo, Senhor, toca em mim, toca na minha visão, restaura a minha visão. Porque isso, amadas, é o que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus veio ao mundo para isso, para restaurar a visão dos cegos. E nós somos como cegos, nós somos como esse cego de Betsaida. Eu preciso que pessoas me levem para Jesus e eu queria muito fazer esse papel hoje. Eu queria ser essa pessoa que te leve até Jesus. E estenda as tuas mãos, fala, Senhor, aqui estão as minhas mãozinhas, me leva para fora do povoado. E não tente explicar para o povoado, para o pessoal do povoado, porque Jesus te tirou dali. Apenas siga vivendo os seus processos com Cristo. Seja alguém que... Seja uma mulher de secreto. Seja uma menina do secreto. Seja alguém que vive o seu secreto com Cristo. Jesus está nos fazendo um convite, está fazendo um convite para mim, amadas. Na proporção que eu falo, eu também estou sendo ministrada pela palavra do Senhor. Deus está nos fazendo um convite para o secreto. E é no secreto que Ele vai revelar a totalidade das promessas, a totalidade dos processos. Como eu disse para vocês, eu tinha recebido uma promessa desde criança. A filha daquele pastor também tinha recebido uma promessa desde criança. Ela chegou na promessa que Deus tinha feito para ela, léguas de anos. Antes de mim, léguas de negócio. Mas o negócio não é chegar lá naquele lugar. O negócio é você ter constância. É você chegar com um propósito e não com um título apenas. Às vezes você olha para as pessoas e pensa assim, nossa, mas a fulana já rompeu tanto. Existem duas coisas pra gente viver. Primeiro, que a gente não sabe os processos dela. Talvez ela tá vivendo o processo da adolescência dela para chegar aonde o Senhor colocou ela. Amém por isso. Mas existem pessoas que estão rompendo, chegando muito rápido nos lugares, mas no primeiro vento elas não vão conseguir viver. E aí, tanto uma história quanto outra história, não nos cabe olhos de julgamento. Cabe cada um olhar para si, para o seu próprio umbigo e falar, Jesus, que eu tenha olhos para o meu processo, que eu tenha olhos para o meu chamado, para que eu não venha ficar maluca se eu ficar olhando, questionando por que a outra chegou e eu não cheguei ainda. Amadas, não é sobre só chegar, é sobre como você vai chegar. E nós precisamos chegar na nossa área profissional maduras. Nós precisamos chegar na nossa área conjugal maduras. Nós precisamos chegar na nossa área profissional, estudantis, maduras. E a palavra do Senhor nos fala sobre esse Jesus que restaura a nossa visão no secreto, longe do povoado. Essa palavra me floresceu em um momento que eu não queria mais viver processos. Eu estava desistindo de tudo que o Senhor tinha me proposto, porque eu não via Jesus na minha história. Não via humanamente. Eu falava com Deus, Senhor, já que o Senhor desistiu de mim, só me fala para não ficar igual boba aqui pedindo o Senhor todos os dias. Só me fala. E o Senhor me fez o quê? A direção que o Senhor tinha me dado naquele momento foi, filha, eu quero que você saia do seu Instagram e vai usar o tempo do seu Instagram, que você estava perdendo tempo no Instagram, para ganhar tempo comigo. E eu vou te revelar coisas que eu não revelei até hoje e que chegou o momento de revelar coisas. E ali eu tirei o Instagram, né? Eu fiquei um tempo sem Instagram com muita dor, porque eu queria, não, Deus, eu tenho que ser relevante na internet. Eu uso as minhas redes sociais para falar do seu amor, para postar devocional. Senhor, eu não quero sua performance, eu quero o seu secreto. E aí, com muito custo, com 15 dias de atraso, porque Deus tinha me feito esse pedido uns 15 dias antes, e eu só fui entregar 15 dias depois. E o Senhor dizia, eu não quero sua performance, eu não quero sua obra no Instagram, eu quero o seu tempo no Instagram, eu quero o seu tempo. E ali eu desativei meu Instagram e entreguei para Jesus a minha vida, no sentido de, eu tinha muitas coisas acumuladas para fazer. Eu vou contar pessoalmente, eu vou contar de forma pessoal essa parte do meu processo. Eu tinha um desejo no meu coração, tinha vários desejos no meu coração, vários projetos para começar, e todos esses projetos pessoais, projetos entre eu e Jesus, projetos profissional, projetos de estudo, todos esses projetos, eles estavam completamente acumulados. Né? Eu não conseguia avançar, eu não conseguia colocar nada em atividade, porque a minha vida estava uma tremenda bagunça, eu tinha muitas dívidas, eu não conseguia pagar, e eu falo sempre que as dívidas, elas são como uma bola de chumbo no nosso pé, né? Você até quer avançar, mas a bola de chumbo te traz de volta. Então eu estava desorganizada nos meus estudos, eu tinha um monte de coisa para fazer, e eu não conseguia ter tempo para fazer, então a verdade é que a minha vida bagunçada estava me impedindo de avançar. E a minha visão distorcida sobre mim, eu sou pequena demais, eu não consigo, a vida tá um caos, isso vai ser sempre assim, eu preciso de ganhar na Mega Sena pra poder pagar as minhas dívidas, eu preciso disso, preciso daquilo, me fazia enxergar na minha vida com olhos de muita impossibilidade. Eu me via pequena, eu me via
uma só no meio daquele monte de bagunça e eu não conseguia avançar, eu não conseguia conquistar as coisas que Deus queria que eu conquistasse, não conseguia colocar os meus projetos em atividade, não conseguia concluir tarefas que já estavam começadas. E aí, nesse momento, o Senhor falou comigo, você está enxergando a sua vida na ótica da bagunça, mas, de fato, você precisa se tornar alguém mais organizado. E o Instagram, as redes sociais, o tempo que você gasta com coisas inúteis, está te impedindo de florescer. E ali, eu não tinha dimensão de que eu podia conquistar a organização da minha vida. Eu não tinha dimensão, porque eu me enxergava tão pequena e eu queria viver um milagre tão grande da parte do Senhor, que eu terceirizava a minha função para o milagre, entendeu? Ganhar na Mega Sena, ganhar nesses negócios malucos aí. Eu falava, Jesus, se eu ganhasse um dinheiro, minha vida resolveria. Mas não, se eu continuasse bagunçada do jeito que eu era, por mais que eu ganhasse na loteria, eu continuaria bagunçada. Ou seja, eu seria uma bagunçada falida em 3 anos. Porque eu precisava me organizar. E eu não conseguia me enxergar nem bagunçada demais, nem apta para me tornar alguém organizada. E aí o Senhor me pediu o Instagram. O Senhor falou comigo assim, eu quero que você venha pro secreto, eu quero que você passe um tempo comigo, que aqui no secreto eu vou te revelar os próximos passos para os propósitos se tornarem aptos para começarem a ser realizados. E eu vou revelar quem você é para mim. Eu vou revelar quem você é, a potência que você tem, os dons e os talentos que eu quero derramar para você agora. Amadas, o Senhor tem dons e talentos para derramar em fases e fases das nossas vidas. Às vezes você pensa assim, mas eu só sou do ministério de dança. Você sempre ser do ministério de dança. Só que quando ele nos leva para o secreto, novas autoridades, novos dons, novos talentos são derramados sobre nós. Às vezes você vai realmente continuar como ministra de dança, mas com mais autoridade, com mais criatividade, para inovar nos passos, no espontâneo. Às vezes você pensa assim, mas eu só quero empreender, eu só quero ter uma boa profissão. Mas no secreto, Jesus te dá autoridade para você se destacar, para você avançar, para você conquistar. Então, o secreto, ele não é somente um tempo de tratamento, ou um tempo que Deus vai revelar. Ele é, através da revelação do Senhor, um tempo de gerar novas autoridades, de gerar nova unção. O secreto é para isso, amadas. Deus não está te punindo porque o Instagram é ruim, não. Pelo contrário, às vezes o Instagram realmente é uma ferramenta para a gente pregar para o Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Mas sem autoridade, nós vamos lançar um monte de palavrinhas lá, um monte de vídeos, um monte de mensagens que não vão dar em nada, porque o que faz com que o que a gente faz dê bons frutos é a unção que habita em nós. É a veracidade do selo que o Senhor Jesus comprova em cada uma de nós. E isso só é gerado no secreto. Eu sempre penso isso, sabe? Porque existem muitas pessoas que você olha e elas têm muito tempo de caminhada cristã. E aí você pergunta assim, poxa, mas fulano é tão bom no que ele faz, né? Mas esse fulano, amadas, ele não tem um momento onde ele vai pro secreto, onde ele deixa de ser útil e se torna inútil para ser útil na presença do Senhor, essa pessoa pode estar correndo um grande risco de ser produtiva através de uma performance. Eu sempre olho muitas mulheres ousadas e corajosas, e eu faço essa pergunta para o Senhor Deus, quando é que essa mulher tem o processo dela de se tornar inútil? Porque se ela seguir uma caminhada assim, reta, e não ter um tempo para parar, um tempo para ser podada por Cristo, para dar mais frutos ainda, vai correr um grande risco dessa mulher estar vivendo sobre uma performance. Então não é errado a gente parar, no meio do nada, dar uma louca. Não, agora eu vou parar para me fechar para dentro, para me fechar no secreto com o Senhor. Não é pecado. Pelo contrário, isso é muita prudência da nossa parte. Depois que a gente passa por um processo de altos frutos, de alta produtividade, existe um tempo cientificamente comprovado, né, quando se fala de árvores, que a árvore precisa de o quê? Passar pela poda. Ela precisa ser cortada ali para que ela dê mais frutos na próxima temporada. E nós precisamos constantemente passar por esse processo de poda, esse processo de secreto, para que quando a gente voltar para a próxima temporada, a nossa visão esteja 100% restaurada. Para você ter convicções de qual é o novo tempo que o Senhor tem para a sua vida, de qual é a nova direção que o Senhor tem para a nossa vida, de qual é a nova postura que o Senhor tem para a nossa vida, de qual é o lugar que o Senhor quer nos levar, nos tirar e nos levar para uma nova estação. Isso é gerado no secreto. É um convite do Senhor. Vem, sai do povoado, deixa eu te pegar pelas mãos. Aquilo que eu falar, deixa para trás, deixa para trás. Ele falou com o cego, que agora tinha a visão restaurada. Não volte para o povoado, não volte para os velhos hábitos, não volte para a velha vida, não volte para os amigos que eu te tirei, não volte para os pensamentos que eu já estou curando você. E a pergunta que fica é, qual é o seu povoado? Você consegue enxergar a sua vida agora com uma lente embaçada? Qual é a oração que você ainda não fez para Jesus? Qual é a oração? Qual é a digital que está na sua lente que você ainda não tirou e colocou nas mãos do Senhor? Toda a palavra do Senhor é um convite. E o convite que o cego de Betsaida, que a história do cego de Betsaida nos faz é essa. Quem é o seu povoado? Como que você está enxergando? Ele falou com o Senhor. Eu vejo as pessoas, mas elas são como árvores. Qual é a visão sombreada que você precisa falar com Jesus para que ele te leve para a segunda fase, para a segunda etapa, ou para a terceira, ou para a quarta, mas para uma etapa necessária na sua vida? O cego disse para Jesus, eu vejo, mas como árvores. Como que você vai dizer para Cristo que você tem enxergado a sua área sentimental?
Como que você vai dizer para Jesus que você tem enxergado a sua área profissional, a sua área estudantil, a sua área familiar, a sua área financeira? Você precisa falar para Jesus, eu vejo tudo como árvores. Não é a realidade. Eu vejo tudo como uma sombra. Então Jesus vem de novo e faz aquilo que só Ele pode fazer. A restauração da nossa visão. E, amadas, eu queria muito compartilhar com vocês. Eu oro para que o Senhor Jesus envie esse devocional para as meninas que realmente precisam ouvir. Ele é gravado com o meu coração, com as minhas lágrimas, com a minha história. E eu creio em nome de Jesus que essa palavra ela vai ser um destravarzinho na sua visão, para você também ter a visão restaurada. Esse vídeo fala de um Jesus que restaura a nossa visão, que não desiste da gente, porque Ele se importa com as mulheres. E nós ficamos por aqui e até o próximo devocional.